Olá, para quem não me conhece, me chamo Carla Teixeira e sou advogada criminalista. E hoje nós vamos conversar rapidinho a respeito de fuga, Lei de Execução Penal, artigo 50. Mas nós vamos falar especificamente da fuga. Mas eu também tenho que falar com vocês sobre o atraso para o retorno e o retorno tardio espontâneo. Isso tudo está atrelado à fuga? De certa maneira, sim. E a gente vai entender por quê. Vamos lá. Quando eu falo de fuga, é aquela pessoa que está condenada, cumprindo pena e resolve fugir. Enquanto ele não for recapturado, essa falta grave está correndo, está existindo. A falta grave só cessará quando ele for recapturado. E vale lembrar que para a fuga tem que ter o dolo, a vontade de fugir. Bom, mas quando eu falo do atraso para o retorno, eu estou dizendo que aquela pessoa que recebeu a autorização para a saída temporária, e a gente só lembrando que saída temporária tem um prazo de 7 dias, após os 7 dias ele tem que retornar, e vamos supor que ele tenha que retornar hoje, no dia 12 de junho, às 16 horas. No entanto, quando ele vai se apresentar à unidade prisional, ele se apresenta às 17 horas. 1 hora de atraso. É considerado fuga? Veja bem, quando ele informa o motivo pelo qual ocorreu a fuga, seja, houve um acidente na estrada que acabou ocasionando um grande transtorno, um trânsito ficou pesado, ficou difícil de chegar na hora, o ônibus demorou a passar, o pneu da moto furou, há uma série de situações, de circunstâncias alheias à própria vontade que fez com que ele chegasse atrasado, mas não foi a intenção dele. Foram as circunstâncias. No entanto, quando eu falo do retorno tardio, espontâneo, significa dizer que aquela pessoa está cumprindo pena e ele sabe muito bem que daqui a um tempo ele vai progredir e ele quer realmente cumprir a pena dele. No entanto, há uma rebelião dentro da unidade prisional e há uma fuga em massa. E ele, enfiado naquele bolo, naquele monte de pessoas ali, ele se torna obrigado a fugir, senão ele vai morrer. Ele sofre essa ameaça. Então ele vai e foge. Mas 2 dias depois, ele se apresenta na mesma unidade prisional ou em outra unidade prisional, informando que teve que fugir porque foi ameaçado, mas que deseja cumprir o restante da pena. Nesse caso, o advogado que tem já uma certa experiência, que vai entender o que está acontecendo, vai verificar que houve uma apresentação espontânea por parte daquela pessoa, que houve uma inexigibilidade de conduta diversa, o que levou aquela pessoa a ter que fugir. Mas, pela própria vontade, ele se apresenta à unidade prisional para o cumprimento do restante da sua pena. Há quem entenda que isso não é considerado fuga. Há quem entenda sim, mas cabe ao advogado usar das boas palavras e as palavras corretas para desclassificar fuga. E desclassificando como fuga, não mexe na database dele, não mexe na data de progressão de regime ou até mesmo de livramento condicional. Forte abraço!